Olá, esse vídeo é um projeto para a Feira de Ciências que tem por tema a exploração do uso de produtos em animais, produzido pelos estudantes do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, a terceira Feira de Ciências virtual. Bom, eu vou falar sobre a exploração animal, né, na perspectiva das experiências e dos testes. Mas primeiro eu vou fazer uma contextualização de como a situação vem sido lidada, vem sido abordada de uns anos para cá. Segundo o artigo de Pinheiro e Acra, a utilização de animais na tentativa de compreensão de processos biológicos começou há muitos anos, com Hipócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo. Isso significa que, historicamente, a utilização de animais em experimentos é muito mais comum do que a gente pensa. Ratos e coelhos, na história, foram muito utilizados para a evolução da medicina, para a evolução da farmacêutica e da indústria de cosméticos. Então, é algo muito mais comum que a gente pensa. Mas a problemática está na crueldade imposta por esses animais. Os testes que muitas vezes causam dor, irritação no animal, muitas vezes a morte. Soma-se ao fato de que a religião também, algumas práticas, como por exemplo o sacrifício de animais, estão bem enraizados nessa situação. Apesar de que algumas culturas, né, como por exemplo na Índia, esses animais são menos maltratados. Por exemplo, as vacas são cultuadas como seres divinos. Bom, a China legalmente ainda mantém os testes em animais, ou seja, lá é permitido legalmente. Nos Estados Unidos e China, em 2016, lideraram o mercado mundial de cosméticos, né? Tanto em participação e em faturamento, como vocês podem ver nessa tabela aqui. Também uma pesquisa, né, veiculada por volta de 2004, estimou que foram mortos 70 a 100 milhões de animais em experiências científicas. E 30% desses animais mortos foram pela indústria de cosméticos. Então é uma coisa bem ruim e uma coisa bem cruel. Muitas leis foram vigoradas para diminuir, tentar abolir esse tipo de prática, ou então pelo menos amenizar a dor em animais, como pagamento de multas se caso a empresa ou o laboratório fazer testes dolorosos, mesmo em testes alternativos. E em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, experiências foram abolidas para produtos cosméticos, né? Bom, um exemplo são os testes de substâncias, geralmente cosméticos, são colocados nos olhos dos coelhos para medir os seus efeitos químicos. Só que isso pode causar dor ou irritação do olho do animal. Eu citei o exemplo do coelho porque é uma situação mais comum nos dias de hoje. Mas outro também, há muito tempo utilizado, são os camundongos em testes e ratos. E aos ratos, porque ele tem um período de vida curto e uma reprodução muito alta, ou seja, eles conseguem analisar o efeito da substância, do químico em gerações. Os que acabam morrendo simplesmente morrem, eles analisam os resultados. Bom, nessas imagens aqui vocês podem ver muitos animais utilizados em testes, né? Eles foram encontrados em laboratórios em Madrid, né, na Espanha, e foram expostos pela Cruelty Free International, que é diria uma ONG que descobriu as coisas ruins. Vou estar falando um pouco sobre as perspectivas dos habitats. Não é só no campo das experiências que temos essas explorações de produtos em animais. No campo dos habitats também ocorre coisas como mais de 100 mil orangotangos, eles foram mortos nos últimos 16 anos, vítima de exploração animal e também da degradação dos habitats de onde eles vivem, né? E uma das principais motivações é o cultivo do coqueiro de dendê, de onde é extraído o óleo de palma. Esse cultivo ele é apontado como extremamente danoso para o meio ambiente. Isso ocorre porque, para ceder espaço para a plantação, os agricultores eles preferem recorrer a uma maneira mais fácil, né? Que é o desmatamento de áreas ocupadas por florestas para fazer esse tipo de plantação. 10% dos habitats dos orangotangos está sendo usado para esse tipo de plantação, que dá origem ao coqueiro de dendê e ao óleo de palma, né? O óleo de palma é o mesmo que o azeite de dendê, só que ele é refinado. E esse óleo é um dos mais utilizados no mundo, até mesmo mais que o óleo de soja, pois ele é utilizado na receita de vários produtos que consumimos, como alimentos, batons, sabonete, biscoito e entre outros. No mundo, o óleo de palma, ele corresponde a 0,4% do desmatamento. Mas em regiões como a Indonésia, a Malásia, esse percentual ele aumenta para 50%, como podemos ver na tabela de produtividade. A produtividade é muito grande nesses países, como a Malásia e a Indonésia, fazendo com que seja os maiores produtores de azeite de dendê do mundo e produzindo milhões de toneladas de óleo anualmente, e em uma indústria que gera bilhões de euros. Na região de Bornéu, no sudeste da Ásia, houve uma diminuição de 50% dos orangotangos,
os quais foram vítimas dessas queimadas e também dos desmatamentos para o cultivo desse óleo de palma, né? E a extração desses ingredientes na natureza acaba afetando os orangotangos. O Brasil, ele também produz o óleo de palma, né? E ele ocupa o 10º lugar no ranking global de produtores. O cultivo aqui no país, ele também tem seus problemas. Entre eles, a utilização de agrotóxicos, que poluem rios, e o impacto da produção em larga escala. No entanto, para evitar o desmatamento, o governo federal ele determina que o cultivo aqui no país seja feito em terras já desgradadas. E então a situação é ainda mais desafiadora nos países que lideram a produção do óleo de palma, né? Como a Malásia e a Indonésia. E tem também as queimadas espontâneas no Brasil, né? Que por trás delas existem fatores que levam à ocorrência dessas queimadas, que são as próprias queimadas que são feitas para limpar terras e também para extrair madeira. Mas o que pode ser feito então frente a essa problemática? Bom, alguns estados têm proibido o teste de cosméticos em animais, como os descritos nos slides. Isso já é um caminho na contribuição para evitar a exploração. Agora, no campo das experiências, como o de testes em cosméticos, existem alguns métodos e avaliadores podendo ser aplicados em seus testes de produtos, como descritos pela CONSEA nas resoluções normativas 18 e 31 de 2014 e 2016, provenientes das diretrizes da OECD, sintetizadas pela obra de Genildo Disney e avaliadores descritos em Moreto et al. 2019. Fica subentendido, então, que a exploração animal e extração de produtos no campo dos habitats é um problema ecológico e que requer gestão política e ambiental. Para a corrosão ocular, são utilizados os métodos OSDTG 491 e 492. O primeiro utiliza-se de células córneas de coelho cultivadas para medir citotoxicidade, que é a capacidade de células cultivadas de promoverem alterações mediante a aplicação do produto teste. O modelo 492 é o teste em modelos 3D, com queratinócitos humanos primários para medir risco ocular. Ambos são medidos em ensaio de viabilidade celular, MTT, que avalia a atividade metabólica em células de cultivo, e como avaliadores modelos tridimensionais. Esses modelos avaliadores de estrutura tridimensional são tecidos cultivados e extraídos de amostra celular viva, baseado em um conjunto de técnicas para reproduzir um tecido artificialmente. E por avaliador entende-se a superfície ou a estrutura onde esses produtos são testados. Para avaliar a sensibilização cutânea, os métodos OSDTG 442C e 442D. 442C avalia a reatividade proteica, quantificando a reatividade de produtos químicos do produto teste nos modelos peptídeos sintéticos, com lisina e cisteína. O avaliador peptídeo sintético quantifica a concentração dos peptídeos lisina e cisteína após 24 horas junto ao produto teste. Os valores perdidos desses peptídeos fornecem resultados para classificar a reatividade do produto em questão. Já o 442D faz o uso de linhagem celular de queratinócitos humanos imortalizados, que contém luciferase em controle transcricional de promotor constitutivo e que é suprarregulador em sensibilizadores de contato. Caso resultem, após a aplicação do produto teste, na ativação em até 50% da atividade da luciferase nas células imortalizadas de menos de 1000 micrômetros em concentração, para não afetar a viabilidade celular em até 70%, este é positivo. Para avaliar a corrosão da pele, temos os métodos OSDTG 435 e 439. O 439 faz a abordagem da epiderme humana reconstituída em laboratório para analisar compostos químicos irritantes que podem caracterizar principalmente um eritrema, basicamente alergia, e edema, aumento da espessura e a mudança na cor da pele. O método 435 faz o uso da membrana artificial para avaliar substâncias corrosivas, aplicando então o composto nessa superfície. Basicamente, os avaliadores desses dois métodos são modelos tridimensionais. Para avaliar a absorção cutânea, o método OSDTG 428, que descreve o teste da substância requerida, que pode ser reconhecida por radioisótopos em superfície de amostra de pele entre duas câmeras de difusão, uma doadora e outra receptora, quantificando assim a permeabilidade e a absorção nesse modelo. O avaliador neste método pode ser por modelos tridimensionais. Bom, o que foi descrito não é quase válido em pesquisas e desenvolvimentos medicinais. Contudo, alguns aspectos da pesquisa de Disney que julgo serem relevantes podem ser aprimorados e desenvolvidos. Por exemplo, um método
de reduzir, refinar e substituir, que podemos evidenciá-lo em testes em vivo, em micro-organismos. Outro método abordado em pesquisa são as simulações e modelos computacionais, ou seja, os testes em si, simulando a biologia humana, além de basear-se em bancos de dados para previsionar algumas ações de substâncias no organismo, podendo ajudar a refinar esses testes, ao passo que, se determinado problema nesses produtos, ele não é testado. Todos esses métodos descritos são alternativas, cientificamente desenvolvidas, por exemplo, teste de produtos corrosivos antes aplicados em ossos de coelhos, como um exemplo dos procedimentos nesses testes, podem ser substituídos ou aprimorados pelo método OECD-TG 491, com o cultivo de suas células córneas ao invés de aplicação direta em seus olhos. Mas, de qualquer modo, podemos ajudar, não compactuando com marcas que tenham seus produtos derivados da exploração animal. Olá, no nosso stand irei apresentar para vocês alguns produtos veganos. Mas o que seriam esses produtos veganos? São produtos naturais e ausentes de crueldade contra os animais. Eles não são testados em animais e também não têm origem animal, como por exemplo o mel e o colágeno. Os cosméticos veganos têm como requisito contribuir para o desenvolvimento sustentável de um modo geral. A maioria desses produtos carregam em sua embalagem selos de autenticação, avisando ao cliente que eles não são testados em animais. Aqui podemos ver outros produtos veganos. Os produtos veganos também podem se chamar de cosméticos verdes. O que seriam os cosméticos verdes? São produtos que não têm exploração animal. Eles são 100% natural e orgânico. Algumas marcas de cosméticos se chamam sem crueldade. E por fim, mostro para vocês alguns dos selos que comprovam que o produto é natural. Eles são chamados de selos de certificação ou autenticidade. São produtos que levam na sua embalagem marcas de patas, de coelhinho ou de uma flor. Possui também outros avisos, como não testados em animais. Os selos são muito importantes na questão da crueldade animal. Através desses selos, a gente pode identificar os produtos que são veganos. Esses produtos vêm sendo fatores de grande auxílio na exploração animal, ao passo que evidenciam marcas como produtos de beleza e outros mencionados que poderiam ser utilizados pela população, no lugar desses que ainda testam em animais, para diminuirmos o impacto dessa exploração. Marcas como a The Body Shop, nesse cenário, são de suma importância para a conscientização do público consumidor. A ideia não é boicotar, mas com ações como essas podemos alertar empresas para que se reinventem. Vamos receber no estande virtual do IFB Campus Planaltina a veterinária e servidora do Campus Planaltina, doutora Larissa Queiroz. A mesma fará uma síntese da exploração de uso de produtos em animais. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Larissa, a zootecnista do campus, hoje também médica veterinária. Sou servidora da Secretaria de Educação. Eu trabalho através de convênios há muitos anos aqui no campus. Eu já era servidora do Colégio Agrícola. E tenho uma honra muito grande de continuar trabalhando aqui. Eu também sou coordenadora do Projeto Fiel, idealizadora desse projeto que a gente tem muito carinho, muito amor, que é um projeto que a gente procura ajudar principalmente cães e gatos aqui na região do IF, onde a gente tem um alto índice de abandono. É um trabalho de sucesso que a gente tem desde 2014. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso de animais no mercado de cosméticos, os testes com animais no mercado de cosméticos. E é um mercado muito rico, um mercado muito poderoso e uma indústria muito poderosa, que ao longo dos séculos, culturalmente sempre usou os animais nos testes. O que a gente tem visto ao longo das últimas décadas é uma mudança nesse pensamento, uma pressão popular muito forte para que ocorra essa modificação, de que não se usem mais coelhos, macacos, cães. A gente tem histórias muito bonitas de empresas que se reinventaram, criaram novas tecnologias para produzir sem precisar testar seus cosméticos, sem usar suas fontes em animais. Então, e tem empresas que nunca utilizaram, a gente vai ter sempre que falar da Natura, que talvez seja a nossa empresa nacional mais dedicada à causa animal, à proteção não só dos animais, mas de toda a biodiversidade, faz um trabalho muito bonito na Amazônia também. Então, eu vou só exemplificar que a gente hoje não precisa de muito recurso, As pessoas falam, mas esses produtos que não são testados em animais, eles são mais caros. Não, não são. Hoje eles são acessíveis, são baratos. Natura também está aí para falar, o Boticário. A da Avene, que é uma linha popular também, não utiliza. Eu trouxe até uns para exemplificar. Isso aqui a gente compra no Atacadão, tá bom? Isso aqui, é uma linha Green Roll, ainda bem escrito aqui, um produto para vegano. Então ele não usa nada de origem animal, tá bom? E
E esse daqui também que eu gosto muito, Ceylon Line, excelente. Ele não só não testa, como apoia a causa animal, doa parte da renda para programas de proteção animal também. Isso aqui custa R$10 no atacadão. Então a gente vê também algumas redes de supermercado apoiando, né, e adquirindo esses produtos para serem vendidos também, né? Então é uma luta que vale a pena, né, a gente abraçar a causa animal, a luta para que os animais tenham voz, é um caminho que não tem mais volta. É isso. Obrigada. O que precisar, eu estou aqui no campus. E fica então as referências para esse trabalho.